Ele, toda algo que Ele possa estar fazendo agora, meu Pai, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. É sempre muito gratificante podermos estar trazendo a mensagem do Senhor. E o pastor Romeu, ele abriu aqui a Bíblia, lá em 1 Coríntios, porque ali a Bíblia começa a trazer um memorial a respeito daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E é sobre isso, nesta manhã, que eu venho falar para a igreja. Eu gostaria que a Santa Igreja do Senhor abrisse as suas Bíblias na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos de 1 ao 13. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 13. Passo a ler. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças as vossas mentes esclarecidas, para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, também como mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do mesmo jeito da criação no princípio, porque deliberadamente se esquecem que de longo tempo houve céus, como também terra, a qual surgiu da água através da palavra, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogados em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e aguardando o dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém,
aguardamos a promessa, esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça do Deus eterno. Amados, olhamos aqui e percebamos o versículo 1, que ele está dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola. Teve uma primeira, agora como houve uma segunda, por que que ele está dizendo isto? Por que que ele está querendo dizer isto para nós? Assim como naquele tempo, hoje, como o pastor Romeu disse, é um memorial referente àquilo que Cristo efetuou na cruz do Calvário. Sendo assim, aqui o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele está falando para os discípulos, para a igreja santa do Senhor, que nós devemos atentar pela palavra que tem sido falada, pela palavra que tem sido, desde os tempos passados, aplicada à santa igreja do Senhor. Por isso ele está dizendo: eu vos trago à memória porque em ambas ele procura nos despertar as lembranças, trazer à lembrança aquilo que é maravilhoso, que é o retorno da vinda de Cristo. Ele procura que nós venhamos com a nossa mente esclarecida, assim recordarmos que Ele irá voltar. E assim sendo, ele começa a enfatizar isto. Ele começa a trazer isto à nossa memória, porque tragamos à memória aquilo que nos traz esperança. No verso 2 ele continua: para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Para trazermos à memória aquilo que os apóstolos ensinaram, aquilo que os pais da igreja ensinaram, aquilo que Jesus ensinou. Não é nada de novo que eu venho trazer para a igreja nesta manhã, mas trazer simplesmente a lembrança do que Pedro está querendo dizer para nós. Cristo irá voltar e Ele não tardará. E Ele começa a nos ensinar a seguinte coisa: uma das mais belas, uma das mais lindas das promessas que Cristo fez. Ele nos traz agora a memória que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E sendo assim, é este o assunto que ele quer tratar nessa epístola: a doutrina da volta de Cristo. A volta de Cristo será pessoal. A volta de Cristo será visível. A volta de Cristo será audível. A volta de Cristo será maravilhosa, porque a igreja vai subir com Ele para a glória.
Essa é a doutrina que Ele veio nos trazer à memória, para refrescarmos a memória nesses tempos tão maus, nessas eras tão perversas ao qual nós estamos vivendo. Ele faz: eu vos não digo nada de novo, mas eu vos trago à memória aquilo que vos traz esperança, que é a volta do nosso Senhor e Salvador. Por que que Ele está enfatizando tanto essa doutrina maravilhosa? Porque no verso 3, Ele vai dizer assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. O que nós estamos vendo nesses tempos é uma teologia do liberalismo, uma teologia liberal, onde as pessoas não creem na infalibilidade da palavra de Deus. Eles se escarnecem da palavra viva e eficaz de Deus, zombando, escarnecendo da santa palavra. Mas Ele nos traz à memória que a palavra de Deus é infalível. No verso 4, Ele vai dizer assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles zombam, eles se escarnecem e diz: onde está a promessa da vinda de Cristo? Por que o apóstolo Pedro enfatiza tanto? Porque ele faz tanto nós relembrarmos de novo, falarmos de novo, trazermos à memória aquilo que os apóstolos falaram, aquilo que Jesus falou, aquilo que os profetas falaram, aquilo que os pais da igreja falaram, aquilo que os nossos avós falaram, aquilo que os pastores falam, e aqui isso que eu estou falando. Por que que Ele nos traz essa memória nos dias de hoje? Porque surgirão falsos profetas, porque surgirão aqueles que querem deturpar a palavra de Deus, zombando, se escarnecendo, dizendo que o pensamento de Pedro, que o pensamento de Paulo é só um pensamento, não é a palavra infalível, inerrante, inspirada por Deus. Porque esses homens, eles distorcem a palavra, querendo viver de maneira dissolutas, ensinando que Cristo não voltará, que essa promessa aí é conto de carochinha, que você pode viver da maneira que você quiser, que você pode proceder da maneira que você quiser. Não precisa você trazer isso à sua memória, não. Cristo não vai voltar, não. Mas o apóstolo Pedro, com toda a convicção e certeza, ele está nos alertando, ele está nos falando, ele está enfatizando. Vejamos o verso 5. O que esses falsos mestres, o que esses falsos teólogos liberais ensinam? Eles se infiltram-se ali para viver segundo o que eles acham que deve ser. E a palavra de Deus nos diz, no verso 5:
porque deliberadamente se esquecem de que longo tempo houve céus, como também terra, a qual surgiu da água através da palavra de Deus. Eles se esquecem, eles se escarnecem, eles zombam, que pela palavra de Deus, Ele chamou à existência aquilo que não existe, e tudo passou a existir. Eles se esquecem, exos nihilo, Ele criou do nada todas as coisas, pelo poder da sua palavra infalível, imutável. E esses homens querem deturpar a palavra de Deus, zombando, se escarnecendo, dizendo que Ele não voltará. Mas o apóstolo Pedro, ele nos traz à memória que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Creia na promessa, creia naquilo que te traz esperança. Traga a sua memória, porque isso vai fazer com que você persevere, com que você prossiga, com que você ande, caminhe, esperando a volta de Cristo. Temos que ser cristãos com convicções fortes, crendo na palavra de Deus, conferindo a palavra de Deus, conforme os bereanos. Quando eu falava, eles iam lá, folheavam a Bíblia e olhavam se é verdade. Ele nos chama a atenção para nós não observarmos os falsos mestres, seguindo os seus escárnios, as suas zombarias, vivendo deliberadamente e esquecendo das palavras de Deus. Verso 6, ele vai nos dizer: pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Eles têm deliberadamente um esquecimento que pela palavra de Deus Ele criou todas as coisas, que pela palavra de Deus veio o dilúvio, enquanto eles não esperavam a promessa. Noé pregou de 100 a 120 anos para aquele povo, onde Deus falara para eles: olha, vai haver um dilúvio, vai haver a destruição deste povo Noé, porque esse povo de contínuo tem o seu coração mau. E eles zombavam, se escarneciam de Deus, falando: isso aí é besteira, Noé, nunca aconteceu isso na história, isso é besteira, não vai acontecer. Mas deliberadamente se esquece que pela palavra Ele criou tudo, que pela palavra Ele trouxe o juízo naquele tempo. Assim vejamos agora o verso 7, para que nós venhamos entender. Ele diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia, com letra maiúscula, o dia da destruição dos homens ímpios. Vejamos bem, recordamos que pela palavra de Deus Ele criou todas as coisas, que pela palavra de Deus Ele veio a destruir o mundo daquele tempo, afogado em águas. E o que os falsos mestres estavam dizendo: essa promessa da sua vinda, Ele não está vindo,
Ele não vai voltar. Mas nós vemos que pela palavra de Deus, tudo se cumpriu à risca. E que por essa mesma palavra, o mundo que agora existe está entesourados para fogo. Vejamos o verso 8. Ele agora vai trazer-nos para nós também outro ensinamento. Ele vai nos trazer agora uma coisa que só Deus tem, que só Ele é. Vejamos aqui no verso 8. Todavia, amados. Está falando para a igreja. Ele está falando para a sua igreja. Todavia, amados, que não deveis esquecer. Não deveis esquecer, devemos sempre trazer à memória aquilo que nos traz esperança, a palavra de Deus firmada que sustenta todas as coisas até os dias de hoje. E ele continua: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como entender isso? Como visar isso? Ele está falando da eternidade. Deus é eterno. Ele não está preso ao tempo. Cronômetro vem de cronômetro, de relógio. Minutos, segundos, horas, dias, meses, anos, décadas, milênios. Deus é atemporal. Deus é eterno. Como iremos entender isso com a nossa mente humana? Porque essa promessa ainda não aconteceu. Por quê? O nosso tempo não está baseado no quadrado que Deus entra lá dentro. Porque o tempo de Deus, se é que possamos chamar de tempo, porque eternidade, se você pegar 2 milhões de eternidade e dividir por 2 milhões de eternidade, vai restar eternidade. E eternidade não entra na categoria de tempo. Então ele vem nos enfatizar que pela palavra tudo foi criado, e ali veio também num período a destruição, e depois ele vem nos relembrar que agora o mundo que está preparado está entesourados para o fogo. E ele vem nos trazer agora que Deus é um Deus eterno. Por que ele está trazendo isso para a igreja? Para relembrar, para que tragamos a nossa memória. Vejamos agora o verso 9. Nós vamos ver mais uma coisa que ele enfatiza, que ele nos relembra, para que nós venhamos nunca nos esquecer. Talvez em algum momento da nossa vida, talvez em algumas decepções, em algumas frustrações, nós olhamos pela palavra e falamos: é verdade. Onde está a promessa de que Deus vai restaurar o meu casamento? De que Deus vai restaurar a minha família? De que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu? Talvez veja isso no nosso coração, na nossa mente. Mas Ele procura para nós aqui esclarecermos, através do verso 9,
que se em algum momento houve isso no nosso coração, no nosso ego, nós venhamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança da palavra infalível, imutável, que veio aparecer no mundo daquele tempo, mas também que nos traz a esperança. Venhamos aqui no verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que é que Ele nos traz aqui? O que é que Ele nos recorda nossa mente? O que é que Ele vem nos enfatizar, falar de novo, nos trazer à memória? Que Deus é eterno, Ele não está demorando, não. Ele não retarda, Ele está no tempo certo. Porque a promessa está baseada aqui agora no versículo 9. Deus não retarda a sua promessa, como muitos a julgam demorada. Quem são esses muitos? Os falsos profetas. Mas pelo contrário, igreja, o ânimo dele é longo, é longo, é longo, é longo para convosco, para com a igreja, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem hoje ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Por quê, irmãos? Ele é amoroso, Ele é paciente para conosco, para com a sua igreja. Ele expressa paciência, Ele é paciente para conosco. Se em algum momento no seu coração, na sua mente, você talvez pensou, como eu já disse, que Deus não vai fazer, que Ele está demorando, traga isso: Ele é longânimo para conosco. Ele é de longo ânimo, não querendo que pereçamos, senão que cheguemos ao pleno arrependimento. Hoje Ele nos chama ao arrependimento. Se em algum momento o nosso coração, a nossa mente, o nosso ego se esquecera da promessa, se esquecera que Deus é eterno, Ele é imutável, esquecemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vela pela sua palavra. Então, hoje Ele nos chama. Se em algum momento você pensou dessa forma, arrependa-se, porque eu sou longânimo para convosco. No verso 10, Ele vai falar novamente uma coisa, enfatizar novamente que o dia do Senhor virá. Dia novamente com letra maiúscula. O dia do Senhor virá e não tardará. Deixamos aqui o verso 10, onde Ele vai dizer: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas.
Vejamos aqui, novamente Ele está sendo longânimo, amoroso para com a igreja. Por quê? Vejamos porque Ele nos exorta agora. Olha, o dia virá como um ladrão. O que Ele quer dizer? Pastor Romeu, o ladrão envia um telegrama para sua casa, ou ele liga para sua casa, dizendo assim: Pastor Romeu, hoje às 2h da manhã, eu vou aí na sua casa, eu sei que você vai deixar a tranca do portão aberta para mim, eu vou entrar e vou levar o seu carro hoje, beleza? Estamos combinados? Não. Não é assim não, amados. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria, nós vigiaríamos, e estaríamos lá para pegar ele. Mas Ele está falando que o dia do Senhor virá repentinamente. Como assim? Vai ser um dia natural como este. Os carros passando, as pessoas dirigindo, as pessoas talvez engarrafadas no trânsito, os pais levando os filhos para a escola, nós vimos para o culto, mas de repente, com respeitoso estrondo, será tudo abrasado pelo fogo consumidor. Mas nós, a igreja, amados, temos uma esperança. Ele nos dá uma esperança que irá recolher os seus amados, a sua igreja gloriosa, para morar na eternidade com Ele, para todo e sempre. É convicção, é esperança, é aguardar na promessa, na palavra de Deus, infalível, imutável, eterna. É desse jeito que tem que ser. Porque Ele não quer falar olhando por nós. Chegue ao arrependimento antes que o dia do Senhor tenha um fim. Ele falou que teve ali naquele tempo de Noé um princípio onde Deus criou todas as coisas, onde Deus veio trazer a destruição, onde as pessoas diziam que agora neste tempo também Deus não vai executar juízo, mas pela palavra dele, Ele vai executar juízo. Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a hoje a nos arrependermos, a nós convertermos, a nós prosseguirmos esse caminho. Porque Ele é longânimo para conosco. Ele nos exorta que esse dia virá e não tardará, para que nem ninguém seja pego de surpresa. Ele diz também aqui no verso 10, que possamos observar que a paciência dele tem limite. Ele expressa paciência, mas essa paciência tem um limite. Por isso Ele nos exorta a trazermos à memória, a recordarmos sobre essas coisas. Vejamos agora o verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ele está nos falando que devemos ser, que devemos viver desta maneira. Viver no santo procedimento e da piedade. Porque nós pegamos agora e analisamos o verso 7, o verso 12
e o 13, onde ele enfatiza que vai ser com fogo. E se nós olharmos da perspectiva que o apóstolo Pedro está dizendo, ele é o único aqui na palavra que eu vejo ele falar com tanta firmeza, com tanta clareza, com convicções fortes, que as coisas serão consumidas pelo fogo, se derreterão pelo fogo, as obras se derreterão pelo fogo, onde o Senhor, na sua palavra, Ele nos fala: ajunteis tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem não minam, e os ladrões não entram e não roubam. Por que Ele está nos dizendo isso? Porque todas as obras que o homem pôs a mão, tudo aquilo que o homem criou, tudo aquilo que o pecado afetou, o cosmos, a criação, Paulo nos chama a atenção que tudo aquilo haverá uma redenção. Paulo nos exorta também falando: olha, assim como o pecado adentrou no cosmos, na natureza, no ser humano, a natureza geme, esperando a redenção dela, onde esses elementos serão consumidos por fogo. Por que ele nos está dizendo isso? Olhe para os céus que você está vendo. Não é esses céus, ele fala céu, ele não fala céu, ele fala céus. Quando Cristo vier, os céus, as colunas do universo se derreterão com fogo abrasador. O juízo de Deus vai ser executado pela mesma palavra do princípio da criação, do dilúvio, da promessa dele. Vai vir também o juízo com fogo. Prestamos atenção. As obras que o homem pôs a mão, prédios, apartamentos, casas, carros, se derreterão. Por isso ele nos chama a atenção para nós ajuntarmos riqueza na glória, na esperança da glória de Deus. Vejamos agora os versos 12 e 13. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, a igreja, nós, porém, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus para todo e sempre. Nós esperamos a vinda da promessa de Deus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus para todo e sempre e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Venhamos, amados, nesta manhã, se em algum momento nós talvez desacreditamos que Deus é fiel para cumprir na nossa vida, Ele nos traz à memória aquilo que nos traz esperança.
de novos céus, nova terra. E quando ele fala isso, ele não está falando que esses céus e que essa terra será destruído, não. É como o apóstolo Paulo falou e veio ensinar. Nós vemos, se o seu corpo padeceu em santidade, ele os ressuscitará em glória. Se o seu corpo padeceu na impiedade, ressuscitará para o fogo eterno. Então esses céus e essa terra, como ele diz, serão purificados pelo fogo, será regenerado. Haverá uma regeneração de toda a natureza, de todo o cosmos, onde um dia veio a se corromper pelo pecado. E por isso, ele nos traz a memória, ele nos traz a esperança de novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Não é a justiça do homem, mas sim a justiça do eterno, do imutável, daquele que zela pela sua palavra, daquele que zela pela sua promessa. Vinda dele é certa, é garantida para a igreja do Senhor, que aguarda com esperança e vivendo em piedade e santidade. Que venhamos nessa manhã levar essa palavra no nosso coração, para que ela venha com convicções fortes nos trazer a cada manhã, a cada dia, a cada minuto, a convicção de que esse dia vai chegar, que esse dia vai vir, e nós vamos partir para a glória, para a vitória gloriosa da igreja por toda a eternidade. Que nessa manhã nós venhamos, talvez nos arrependermos, trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, para que sim venhamos viver em santidade, piedade e sempre, em cada geração, na geração de Paulo, na geração de Pedro, na geração de cada um, devemos aguardar a volta do Senhor, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, senão o Pai. Então nessa manhã, para encerrarmos, fique sobre os seus pés, que nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo, nós vamos estar esperando com convicções essa vinda de Cristo, para que a igreja gloriosa, maravilhosa, para todo e sempre venha com convicções fortes, viver nessas expectativas